Olá, pessoal! Eu sou Mariane Vilegas e vou apresentar para vocês mais uma edição do programa Conexão ADEPA. Hoje receberemos convidados que empreendem em trabalho em prol dos animais. A médica veterinária e empresária Marina Brito vai contar a história da fundação do Hospital Veterinário Cora, que funciona 24 horas por dia em Belém. Já o groomer da área de estética, pet e empresário Roberto Lisboa vai dividir conosco a sua trajetória do Pet Salão dos Mestres. Confira com a gente! Se você vai fazer o Enem, precisa conhecer o nosso intensivo de 400 horas presenciais com o melhor suporte técnico da região. O SEI Enem une o útil ao agradável. São os melhores professores do mercado à disposição junto com a nossa plataforma de ensino única e inovadora. Sabe aquele experimento difícil de entender na escola? Com o SEI Enem, você faz na prática quantas vezes forem necessárias. O curso intensivo vai de agosto a novembro e conta com pagamento facilitado. Esse é o seu atalho para a entrada na universidade. Faz a tua inscrição pelo site www.seid.com.br. A nossa primeira convidada do dia abraçou a causa animal e fundou o Hospital Veterinário Cora. Marina Brito tem graduação em Medicina Veterinária pela UFRA, com residência em Obstetrícia e Reprodução Animal pela Unesp e mestrado em Reprodução Animal também pela Unesp. Confira com a gente! Marina, muito obrigada por aceitar o nosso convite de participar do programa Conexão ADEPA. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Mariane. É um prazer estar aqui. É sempre uma honra poder falar um pouquinho da nossa trajetória, né? Do que a gente fez ao longo da vida, dos objetivos que a gente tinha e como a gente faz para conquistar e seguir lutando, porque a gente segue sempre em busca de mais, né? Com certeza. Marina, conta pro pessoal de casa quando foi que você decidiu entrar no mundo da veterinária? Foi um sonho de criança? Como é que foi isso? Geralmente todo mundo alguma vez na vida já pensou em fazer veterinária, né? Eu acho que todas as crianças do universo já tiveram essa ideia ao longo da vida de quando eu crescer eu vou ser veterinário e algumas seguem com esse sonho até a vida adulta e concretizam. Foi o meu caso. Desde pequenininha, eu sempre tive muita afinidade pelos animais. Meus pais tinham muitos animais dentro de casa, criavam muitos cachorros. Então, todas as vezes que acontecia alguma coisa, algum se machucava, eu sempre queria estar no meio, ajudar a fazer o curativo. Nunca tive o problema que algumas crianças têm, de ver o sangue, o medo. Eu sempre estava no meio e desde criancinha, tudo que eu podia fazer relacionado a isso, eu estava lá. E conta aí pro pessoal de casa, como é que você se sente contribuindo na causa das vidas dos animais, né? Na saúde, né? Cuidando de cada serzinho desse? É um sentimento que é muito difícil a gente conseguir explicar o quão gratificante é ver o resultado de um tratamento nosso. Eu sempre falo que a gente, na veterinária, é muito difícil lidar com a perda do paciente. Mas, em compensação, todos aqueles que a gente salva, que a gente sabe que a gente fez a diferença naquela vida, eles motivam a gente a continuar seguindo em frente. E a meta é que a gente cuide de todos sempre como a gente cuidaria dos nossos. Hoje em dia, os pets, eles não são mais pets, eles são filhos. Eles são membros da família, eles são os irmãos, às vezes, mais velhos ou os mais novos daquela família e merecem a mesma atenção. Então, quando a gente recebe o filho daquela família numa situação crítica em que a gente consegue reverter e salvar e ver não só a alegria do pet pós que ele tem o jeito dele de agradecer a gente, isso é inexplicável, mas você vê aquela família completa de novo. A gente tem hoje várias famílias que as crianças vão fazer visita nos pacientes internados, querem estar lá, querem vivenciar aquilo e ficam na expectativa da volta daquele animal para casa. Então, você poder devolver aquele filho para o seu lar é algo que motiva a gente diariamente. E Marina, em que momento exato da tua vida tu decidiste realmente empreender, ter uma clínica? Como é que foi isso? Tu precisou te especializar? A gente termina a graduação e a gente tem um leque de opções dentro da veterinária.
A gente pode seguir para o mercado de trabalho, para o atendimento clínico, a gente pode seguir para a área da pesquisa, para a área da graduação. E eu sempre quis o atendimento clínico, essa lida direto com o paciente, sempre foi o que me atraiu. Na maioria das vezes, na verdade, o meu sonho era trabalhar com animais selvagens. Só que a gente tem uma limitação de campo mesmo de atuação. E aí eu fui migrando no decorrer da graduação, principalmente no final do estágio, para trabalhar com pequenos animais. Quando a gente termina hoje a graduação e quer ir direto para o atendimento, é uma responsabilidade que é impossível alguém que acabou de se formar ter. Então, enquanto a gente está ali estagiando, acompanhando, a gente acha que entende tudo, tudo faz sentido, a lógica do que está sendo prescrito faz sentido, mas quando a gente passa a atender que a gente tem que assinar uma receita, que o que eu estou prescrevendo vai ser minha responsabilidade, as coisas mudam um pouquinho. Então, não tem como a gente terminar a faculdade e receber um paciente e ser responsável pela vida dele. E aí eu decidi, então, fazer a residência, que é o que capacita a gente hoje, na grande maioria das vezes, não só na parte técnica, mas na parte de relacionamento, de como receber um tutor, de entender quem é o tutor, quem é o paciente, como que gira aquela família e entender que as pessoas não estão chegando até mim tranquilas. Elas estão chegando até mim porque elas precisam de um atendimento, de uma urgência, então elas vão estar nervosas, ansiosas, e eu preciso saber como lidar com isso. E aí eu fiz a residência, terminei a residência, emendei no mestrado, sempre na área de obstetrícia e reprodução. E quando eu estava no mestrado, começa a bater a dúvida. E agora? Concluindo o mestrado, o que eu vou fazer da minha vida? Eu vou chegar em Belém e eu vou trabalhar numa clínica, num pet shop, ou eu vou chegar em Belém e vou abrir uma clínica? Para a nossa realidade, é um pouquinho mais difícil a gente ter o recurso de terminar os nossos planos de estudo e já abrir a clínica e conseguir um negócio que dê certo, né? E aí, nesse contexto, uma vez conversando com meu irmão mais velho, ele deu a ideia de abrir a clínica. Então, nós abriríamos uma sociedade onde ele faria todo o investimento e montaria a clínica para mim e eu entraria com o trabalho. Então, ele virou o meu sócio investidor, montou a clínica e eu assumi sempre com a administração dela e também atendendo. Só que eram planos que a gente teve numa conversa ainda em São Paulo e a gente precisava trazer isso para a nossa realidade de Belém, para entender como funcionar, onde abrir, e aí uma série de trâmites que demoram um pouquinho para conseguir executar, né? Uhum. Esses trâmites te geraram muitas dificuldades para te implementar uma clínica tão completa, né? Para quem não sabe, gente, o Cora começou pequeno, né? Sim. Hoje a gente já tem um espaço enorme, muito completo. E houveram dificuldades para isso, né? Com certeza. Quando a gente abriu, decidimos abrir a clínica. E o meu irmão, meu sócio investidor, então vamos abrir. Agora, eu falei, não, calma, a gente precisa primeiro entender. Porque ninguém na graduação de veterinária tem a disciplina administração de empresas. Não tem. Então, a gente vai abrir uma empresa, quem vai organizar, de onde, quantos funcionários eu preciso ter. E eu fui em busca de um curso de gestão e marketing em São Paulo. Fiz todo voltado para clínicas veterinárias para entender o que era meu público, o que eu preciso colocar. A única coisa que eu tinha em mente eu quero oferecer tudo que eu sempre busquei num atendimento e não encontrei. Então, quando eu entrava levando meus pets em algum lugar, o que eu sentia falta? Eu quero ter isso, eu quero oferecer isso. Eu quero que as pessoas se sintam no meu estabelecimento como eu sempre esperei me sentir em qualquer lugar que eu levasse os meus. Porque eu também já estive na posição de tutora, eu também já tive que levar meus filhos para um atendimento. E aí eu comecei a centralizar todo o atendimento para isso. Eu lembro, por exemplo, na ocasião que, como a minha área sempre foi reprodução, nós construímos um berçário na clínica. E aí eu coloquei no berçário 2 móveis de berço humano. E o meu irmão olhava e dizia, como assim quer comprar um móvel para pôr no bercinho? A cadela e a gata não vão olhar para esse móvel e ficar encantadas. Aí eu falei, mas a família vai.
Se eu entro num lugar que tem um móvel e vejo minha cadelinha ali, naquele bercinho, com o bebê dela, muda todo o cenário. Eu humanizo muito mais o tratamento e essa é a nossa realidade de hoje. Então, pequenos detalhes, por exemplo, a mesa não ser de inox, que faz o barulho, que é gelado, que incomoda o paciente. A mesa ser de pedra, isso é muito mais confortável. Às vezes tem tutor que chega na clínica e pergunta, mas é aqui mesmo para colocar? Eu apoio ele aqui, é aqui que vai atender? Então isso já chama atenção para a gente fazer alguma coisa que atraia e que agrade mais quem está levando o paciente ali. E assim a gente decidiu como seria o projeto estrutural, o que teria dentro, fez as disciplinas de marketing para constituir a equipe que formaria o Cora, o primeiro Cora, né? Sim, que lindo essa preocupação com os pormenores, né? Sim. O empreender diferente, né? E quais são os serviços? O que a gente pode encontrar lá no Cora? Quando eu abri o Cora, em 2015, eu abri com o nome Cora para ser Centro de Obstetrícia e Reprodução Animal. Então, eu saí de uma especialização nisso para tentar atender só esse público, mas a gente não consegue focar só nisso, porque em 2015 ainda existia muito a cultura do veterinário de confiança. Então eu acabava oferecendo o serviço de reprodução, mas também atendendo clínica geral. Sim. Então os pacientes me procuravam com queixas gastro e eu atendia, dermato, onco. Então eu fazia atendimentos que eram de especialidades, mas que na época ainda era cultura que a gente fizesse no clínico geral. E fazia exames de ultrassom, fazia cirurgias e atendimentos clínicos. Quando a gente abriu o Cora, a gente abriu em parceria com o Pet Bichão, que eles funcionavam numa casa de um andar, de 2 andares, onde no andar de baixo funcionava o pet. E o andar de cima, eles não tinham reformado, porque não precisavam para a empresa deles. Aí eu fiz a proposta de oferecer os serviços que eles não tinham, onde eu poderia agregar nas cirurgias, nos exames de ultrassom, que a doutora Rebeca, que é a veterinária responsável pelo Pet Bichão, já tinha uma clientela e tinha essa demanda. Então, eu tinha muito receio de vir de São Paulo para Belém e abrir um negócio meu e vão dizer assim, quem vai levar lá? Quem é essa pessoa? Como é que eu vou abrir uma porta do zero? Que clientela eu vou ter? Então, quando eu abri em cima do Pet Bichão, eu acabei agregando os pacientes dela, que já tinham demandas cirúrgicas ou de exames, e ela encaminhava para mim, e consequentemente esses pacientes faziam procedimentos, cirurgias, desciam, passavam pelo PET, já compravam as medicações ali, a roupinha do pós-operatório ali. Então foi uma parceria que funcionou muito bem para ambos os lados. E aí, por 2 anos e meio, eu trabalhei sozinha, de segunda a sexta, de 8 às 18, sábado de 8 ao meio-dia, no atendimento exclusivamente nas cirurgias. Não tinha nenhum outro veterinário que fizesse parte da equipe, a não ser a minha anestesista, que está comigo desde a minha inauguração, que é a doutora Railene. Então, quando eu passei no concurso da polícia, eu precisei me ausentar da clínica por meio período e precisei colocar outros veterinários ali. E foi aí que o Cora começou a crescer, porque nesse meio tempo também foi surgindo a cultura das especialidades. E a gente começou a agregar outros serviços, eu comecei a ter uma gastro atendendo para mim, a dermato, o nefrologista, e com isso a gente começou a perder o sentido do nome Cora como sigla do Centro de Obstetrícia e Reprodução Animal e passou a virar uma clínica geral mesmo, com as mais diversas especialidades atendendo ali dentro. Nossa, que caminhada bonita de se ver, de se ouvir, e o preparo, né, o carinho que você foi em cada trajetória, vendo também a oportunidade dentro do mercado, né? Marina, e a pandemia? Como é que foi expandir em pleno momento de pandemia, crescer nessa situação? Como é que funcionou isso? Em 2019, um ano antes, a gente começou a planejar se mudar, porque a casa onde nós e o PET funcionávamos, apesar da nossa parceria ser excelente, ela era uma casa alugada. Então a gente não tinha a convicção de que a gente ia conseguir ampliar ali dentro sem correr o risco de uma hora pedirem a casa de volta e a gente precisasse mudar. Então em 2019 a gente começou uma busca por um imóvel próprio
para poder expandir. E aí nós conseguimos encontrar um imóvel que acomodaria tanto o novo Cora, com os nossos planos de ampliação para o hospital veterinário mesmo, quanto em parceria com o Pet Bichão, que ficou na casa ao lado, e aí nós conseguiríamos mudar os dois juntos. Então, final de 2019, nós fizemos a aquisição do imóvel e 2020 seria o ano de planejar e começar as obras. Com a pandemia, a gente teve muita dificuldade na logística de obra. Muita coisa atrasou, as reuniões eram mais difíceis, o período de lockdown, teve época que as obras ficaram suspensas e tudo isso atrasou um pouquinho a nossa inauguração. O que foi complicado nesse período foi justamente para o nosso cenário o inverso, porque as pessoas deixaram de sair de casa, ficaram presas e o número de adoções aumentou bastante. As famílias sentiram falta, sentiram a demanda de ter animais dentro de casa. E com isso, a nossa demanda de atendimentos aumentou muito e a gente já não comportava mais no lugar que a gente estava. Então eu tinha 2 consultórios de atendimento, uma sala de ultrassom que ela era coringa também para atendimentos e 16 veterinários fazendo rodízio de atendimento ali, onde antes eu atendia sozinha. Então, na pandemia, a gente teve uma demanda muito maior de conseguir inaugurar, de conseguir crescer pela procura maior que se tornou em função do cenário das famílias mesmo, de número de adoções. Nesse período, inclusive, o nosso quadro de funcionários começou a aumentar. Quando eu inaugurei o Cora, eu funcionava com uma secretária e um auxiliar, que era meu auxiliar veterinário e auxiliar de limpeza. Na época da pandemia, a gente contratou mais uma secretária, mais 2 auxiliares e foi crescendo a equipe aos pouquinhos até conseguir fazer a inauguração do Cora 24 horas em fevereiro desse ano. Nossa, e como é que é ser a empresa, em você ser e você ter? Mostra para o pessoal de casa que está querendo empreender que existem as diferenças. Existe muito e essa é a diferença mais importante que existe. Quando eu abri, como eu atendia tudo, eu era a empresa. Então, a primeira vez que eu percebi que eu era de fato a empresa foi quando eu decidi tirar férias pela primeira vez. O Cora já tinha 3 anos e eu decidi tirar 15 dias de férias. Praticamente é como se eu tivesse fechado. Então, é como se ninguém tivesse atendido ali dentro. Eu comecei em 2015 num ritmo de atendimento muito pequeno. Eu tinha 4 cadeiras na minha sala de espera que dava e sobrava. Às vezes tinha tarde de eu atender um paciente. E conforme a gente vai construindo uma clientela, aquilo já não acontecia. E quando eu decidi tirar férias 3 anos depois, parecia que eu tinha voltado para 2015. Então foi um baque muito grande. E aí eu percebi que eu era a empresa, porque se eu não estou ali dentro, não funciona. E comecei a trabalhar para mudar isso. Então, eu comecei a fazer divulgações com a nossa equipe de marketing dos outros veterinários que já estavam trabalhando ali dentro. Eu preciso mostrar quem são esses profissionais e dizer para as pessoas que eles eram tão bons quanto, que o atendimento ele é padronizado, que não existe você entrar num estabelecimento e ser atendido de um jeito por um veterinário e de outro por outro. Todo mundo precisa falar a mesma língua. Só que às vezes as pessoas não se permitem nem experimentar, porque tem a cultura do veterinário de confiança. E aí eu comecei a trabalhar para mudar isso. Todas as vezes que queriam gravar uma entrevista sobre um tema calor nas férias, aí me ligavam querendo entrevista, eu colocava outro veterinário no meu lugar. Então eu começava a divulgar os rostos das outras pessoas, sempre em nome do Cora. E isso começou a funcionar muito bem. 1 ano depois eu tirei os mesmos 15 dias de férias e eu já não mantive o mesmo padrão, mas eu não tive a queda que eu tive no ano anterior. É como se eu tivesse ido para um 0 a 0. E aí a gente vai descobrindo como melhorar, como trabalhar, porque a meta precisa ser que eu tenha a empresa. Eu preciso conseguir me ausentar e a empresa funcionar da mesma forma como se eu tivesse ali dentro. Ela não pode ser dependente da minha presença. Se um dia eu adoecer, se um dia eu precisar me afastar por um período maior, eu não posso acreditar que ela não vai andar sozinha. Então, para que isso funcione, eu preciso treinar a minha equipe para que todos trabalhem como eu trabalharia ali dentro. O que às vezes é um pouco difícil,
Porque quando é seu, é diferente. A sua dedicação é maior, o seu comprometimento é maior. Então, a gente precisa motivar a equipe para que enxergue como seu também. Tudo que a gente construiu ao longo desse tempo não é mérito meu ou do meu sócio. É mérito de quem está ali dentro, de quem fez o nome crescer, de cada recepcionista que atende bem, que tem um sorriso no rosto, independente do problema que teve na casa dela, de cada auxiliar que segura o paciente com carinho, que mostra que é importante aquele animal estar ali dentro, e de cada veterinário que fideliza o cliente, que dá o atendimento justo e merecido. Então, a gente começa a trabalhar nessa linha para que as pessoas voltem em busca da clínica, do Cora, não do veterinário A ou do veterinário B ou do veterinário C. E assim a gente consegue que a empresa ande sozinha, e hoje eu posso dizer que eu já tenho uma empresa, eu não sou mais a empresa. Eu consigo me ausentar e ela consegue continuar funcionando. Que bom ouvir tudo isso, que o pessoal de casa esteja aprendendo com a Marina. Marina, eu gostaria de pedir para você deixar uma mensagem para os nossos telespectadores que tem o sonho, né, de querer ser veterinário e cresceu com esse sonho e quer realmente entrar nesse mercado. Olha, eu posso dizer que é uma das profissões mais lindas que existem, que a gente vai passar por dificuldades, sim, não é fácil. A gente entra no mercado de trabalho ainda muito inexperiente e a pressão do atendimento, das responsabilidades, ela pode abalar a gente, mas a gente tem que estudar, se dedicar e se capacitar para fazer sempre o diferente. O que todo mundo faz não se destaca, não agrada. A gente tem que buscar o que existe de novo para que a gente consiga ser melhor valorizado. Então, a gente precisa entender que existem frustrações ao longo do caminho. Quando eu abri a clínica, às vezes, passar uma tarde inteira e ter um paciente chegando para ser atendido, eu ficava, meu Deus, será que não vai vir ninguém? Será que eu vou atender alguém hoje? Como é que eu vou fazer para funcionar? E aí eu lembro que meu pai me dizia, você precisa trabalhar por horário marcado, não pode ser ordem de chegada. Aí eu dizia, mas se eu trabalhar por horário marcado aí mesmo que eu não vou atender ninguém, se eu deixar livre qualquer hora para a pessoa chegar e já não vem as pessoas, e como é que eu vou fazer marcando? E aí a pandemia me obrigou a ter horário marcado para evitar aglomerações, e hoje eu descubro que não existe possibilidade de eu atender sem um horário marcado. Então, a evolução dos meus atendimentos, a evolução da estrutura física que a gente tinha. Eu tinha um prédio de 75 metros quadrados, hoje eu tenho um prédio de 500 metros quadrados, que é de imóvel próprio. O nosso crescimento enquanto empresa, ele é fruto de muita determinação, mas principalmente também de nunca desistir. A gente não pode achar que sempre vai ser crescente, que vai ser ótimo o tempo inteiro. A gente precisa entender que existe um fluxo, que isso é cíclico e que outros fatores também interferem no cenário que a gente está vivendo. A época que as pessoas estão, mês de férias, muda o movimento, festas, Natal, e a gente precisa se adequar e respeitar essas limitações. Então, o que a gente construiu hoje, por exemplo, nós somos a única tomografia veterinária da região. Nós já tivemos pacientes vindo de São Luís para fazer tomografia aqui, pegando um laudo que fechou um diagnóstico e salvou a vida de um paciente. Você vê alguém se deslocar tanto, lutar pela vida do animal e saber que você tem a resposta para dar, que vai ajudar, isso não tem preço. Isso faz valer a pena cada esforço, cada noite não dormida. Eu trabalho com obstetrícia, então nunca é de 8 às 18. O meu celular, no meio da madrugada, de sábado para domingo, tem um parto acontecendo. Antigamente eu precisava abrir a clínica inteira para receber aquele parto. Hoje, por ser 24 horas, eu chego e está tudo pronto para eu atender. E eu não deixei de atender nessas madrugadas. Então, a gente precisa entender que no início da nossa vida, a gente vai precisar dedicar um pouquinho mais, ter o telefone sempre disponível. Todo tutor precisa lhe encontrar a hora que for, porque esse acolhimento faz diferença, dele saber que na hora do desespero, se ele lhe ligar, ele vai ter uma resposta, vai ter uma orientação. E é a hora da gente viver essa dedicação. Futuramente, a gente diminui o ritmo, a gente começa a curtir um pouquinho mais e a gente vai colher mais os frutos da dedicação que a gente tem agora. Eu hoje tenho 10 anos de formado, e eu tenho muito orgulho da trajetória que eu construí,
com o apoio da minha família, principalmente, com o apoio do meu sócio, que sempre investiu, que sempre acreditou, que muitas vezes eu pensava assim, meu Deus, por que ele está investindo isso? De onde ele tirou que isso vai dar certo? E ele dizia, não, vai dar certo, eu sei que vai dar certo, acredita. E me puxava. O meu marido, que dá todo o suporte que eu preciso, que resolve 1 milhão de coisas dentro para mim e que apoia sempre. Então, você ter esse suporte e você acreditar que o que você está fazendo é o melhor que você pode fazer o melhor que você pode com o que você tem à disposição naquele momento, porque você vai cada vez mais conseguir coisas melhores para conseguir continuar fazendo o melhor. Nossa, que lindo mesmo. Marina, é um prazer enorme te receber aqui, te reencontrar nesse tamanho, né? Então, eu estou muito feliz com essa oportunidade. A sua caminhada ela é belíssima, as palavras, a sua história. Então, parabéns mais uma vez. Quem quiser encontrar e conhecer esse universo, aonde a gente pode estar encontrando vocês? A gente fica hoje na Rua Boaventura da Silva, 1495, entre Alcindo Cacela e 9 de Janeiro. Tá no Instagram também, como Cora_Vet, e tem todas as informações nas redes sociais. A gente tem uma live gravada passando por toda a estrutura da clínica, que ainda existe um berçário lá dentro. Tem a internação, tem 2 centros cirúrgicos, a sala de tomografia, nossa sala de ultrassom que tem o céu estrelado, que fica um ambiente super tranquilo, uma sala só para cardio. Tudo que precisar conhecer de estrutura da clínica tem nas nossas redes sociais. Qualquer dúvida que tiver pode entrar em contato. E o nosso telefone fixo, ele é também o WhatsApp, pode mandar mensagem por lá. Qualquer dúvida, nós estamos sempre à disposição. Gratidão, Marina. Você que está em casa assistindo a gente, conheça o trabalho dela, conheça o espaço, o hospital. O MIB e a Mini mandaram lambeijos para você. E, gente, vão lá. Realmente é um lugar muito maravilhoso e encantador, e a equipe de primeira. O reforço escolar do SEID é a chave para levar tudo o que você precisa aprender, aprimorar e fixar diretamente para a sua casa. São aulas presenciais que a equipe do SEID leva até o seu condomínio para reforçar as aprendizagens de matemática, língua portuguesa e ciências. Os monitores do SEID contam com total suporte de plataforma digital interativa para que você consiga resolver exercícios das aulas de sua escola, esclarecendo dúvidas sobre o conteúdo do dia a dia. Não perca essa oportunidade única de estudar em pequenos grupos e absorver muito conteúdo interativo e de altíssimo nível. Vire a chave com o reforço escolar de agosto a dezembro e aprenda a desenvolver projetos para a vida toda. O nosso próximo entrevistado é puro talento. Roberto Lisboa é proprietário do Pet Salão dos Mestres e em quase 13 anos de profissão como groomer da área de estética pet, ele soma várias premiações e competições de tosa. Confira com a gente! Roberto, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite em participar do programa Conexão ADEPA. Seja muito bem-vindo. Obrigado a todos aí, principalmente a equipe do programa Conexão ADEPA pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui com vocês, participando, interagindo, contando um pouquinho sobre a minha história e sobre o que esse mercado que cresce a cada dia a nível mundial aí tem aí escondido e resplandecente aí para todos vocês. Que bom. Roberto, vou logo perguntando, o que te fez entrar no mercado de estética pet? Olha, é uma coisa... Acho que quando tem que ser, né? Então, eu já vinha de várias outras profissões, mas não realmente como carteira assinada. Eu tô no mercado mais ou menos quase uns 15 anos já que eu tô na área de mercado pet. Comecei há uns anos atrás, comecei como serviços gerais dentro de um pet, depois fui para a parte de auxiliar de veterinário, depois comecei a interagir dentro de um banitosa como um banista, apenas observando, olhando, e aquilo ali já mexia comigo, né? Sabe quando tu olha para alguma coisa e tu diz, é aquilo que eu quero? Mais ou menos foi assim que aconteceu
Esse amor Foi amor à primeira vista. Exatamente. Amor à primeira vista. Então, tipo assim, eu me lembro que eu olhava e, sei lá, aquilo mexia comigo. E aí, a proprietária, né, a minha primeira patroa, a proprietária, ela ela morava em um edifício onde eu era porteiro. Nossa. E lá eu estava tirando as férias de um rapaz, e eu sempre fui comunicativo, prestativo e tal. A gente conversava muito, e aí ela sabia que eu estava só tirando as férias dele. E aí o que aconteceu? Ela falou, tu queres fazer uma entrevista na minha empresa? E eu falei, de que ramo é? Ela falou, olha, é do ramo pet. E eu sempre tive cão e gato em casa, né? Então, aquilo ligou aquela luzinha de, opa! E aí eu fui, fiz a entrevista, ela gostou, já gostava de mim porque ela já me conhecia no dia a dia lá como porteiro. E aí eu fui, iniciei como serviços gerais, passei um tempinho rápido como auxiliar de veterinário, depois eu fui para a área do banho, e quando eu cheguei ali na área do banho, foi que realmente eu senti que era aquilo. Além de eu ver, de eu gostar e de eu querer, eu realmente vi que era aquilo que era para mim. E eu comecei na parte de banho, bem básico mesmo, e aí eu fui fazendo vários cursos, tanto aqui no estado como fora também, fui me especializando e estamos aí. Hoje é um dos caras mais premiados na área, né? Que bom. Olha, um pouquinho, a gente está caminhando. Que bom. E o que é ser groomer? O que é ser groomer, né? É uma palavra que não só está sendo aqui exposta, mas como muita gente às vezes pergunta, até mesmo tutores chegam com a gente, mas o que é groomer? É o profissional que trabalha dentro da área de estética pet. Um banhista, um tosador, aquele que faz um tratamento específico ali pro pelo, aquele que deixa os pets todos embelezados. Esse é o cara, quer dizer, não, tô brincando, esse é o groomer. Esse é o groomer. Roberto, como é que foi tu especializar, caminhar, como você colocou, você começou como um funcionário. Isso. Foi investido, mas o que é ser hoje um empreendedor, dono de um pet de estética? Olha, é um desafio, primeiramente é um desafio, né? Acho que principalmente aqui no Brasil, empreender é um grande desafio, mas sempre foi um sonho meu. Todas as empresas das quais eu passei, eu sempre me dediquei como profissional. Eu nunca me limitava, eu sempre queria o melhor, não só para mim, mas como para aquelas pessoas que ali eu atendia, para os pets que eu ali atendia, entendeu? Então foi tudo um processo, entendeu? Não vou montar o meu, não. Eu comecei e aquilo ali foi me instigando a cada vez mais buscar, a aprender mais sobre o mercado. E eu sempre fui, como eu mencionei ainda agora, sempre fui me especializando, fazendo os cursos não só aqui em Belém, mas como fora também. E chegou uma hora que eu acho que o que eu vou falar é mais ou menos o que qualquer empreendedor acho que tem em mente, é o que eu acho, né? Chega uma certa etapa da nossa vida que a gente nunca tá bom, a gente nunca tá satisfeito. A gente sempre acha que pode um pouquinho mais. Eu acho que chegou nessa etapa aí que eu sempre fui funcionário, né? Sempre trabalhei para algumas empresas, pet shops. Só que chegou uma hora que eu vi que eu ainda podia crescer. Só que não lá dentro, Só que não lá dentro. E aí eu comecei a fazer um planejamento, né? Não foi assim, vou pegar o que eu tenho aqui e abrir. Não, foi todo um planejamento, todo um cronograma. Eu acho que empreender é um risco. Ou dá certo ou não dá. Sim. Só que aí para dar, tem que ter todo um conteúdo, um planejamento e uma capacitação em cima do que tu vai realmente oferecer ali. E é isso. Que bom, Roberto. E, Roberto, existe alguma raça que é mais desafiadora de se trabalhar a estética? Olha, o que acontece? Há várias raças aí. Se a gente for nomear cada uma, que a gente vai passar a tarde toda nomeando e não vai finalizar, né? Só que o que acontece? Tipo assim, algumas raças específicas, elas têm temperamentos diferentes umas das outras. Certo. Umas são mais independentes, são mais pessimistas, mais fortes com relação à resistência de um adestramento ou algo do tipo, uma personalidade mais forte. Isso é do cão, isso é da raça. Então, há raças que são mais fáceis de trabalhar e raças que são mais... Mas todas são acessíveis a se adaptar
com qualquer profissional, seja um profissional de estética, seja um adestrador, seja um veterinário, entendeu? Agora há sim, com certeza, esse balanço de temperamento entre algumas raças. E eu vou te perguntar, existe um tempo que para você caminhar para esses concursos de estética pet, ou foi uma chamada que veio e você foi desenvolvendo? Como é que foi para te entrar nesse universo? No caso, o universo da competição. Da competição estética. Olha, o universo da competição, para mim, foi uma coisa também... Foi como se fosse uma paixão, né? Que nem como eu entrei na área pet, foi como se fosse mais ou menos uma paixão. Eu sempre admirei, assim como qualquer pessoa fã, né? Admira profissionais de outras áreas, né? Eu sempre admirei profissionais da área pet, que eu via Instagram, Facebook, YouTube. Então eu via aqueles caras ali fazendo aquelas toses, competindo, e aquilo começou também a mexer comigo. Eu via, eu também quero aquilo para mim. Quero no bom sentido, né? Porque é uma coisa que eu admirava com muito respeito. E aí, como é que eu faço para ir? E agora, como é que eu vou, como tu estás me perguntando? Eu, primeiramente, volto de novo a focar a questão dos cursos, a questão das especializações, a questão do estudo. Tem uma coisa comigo, Mariane, que eu sempre vou carregar comigo, e às vezes quando eu estou assim num bate-papo como a gente está aqui, ou então quando eu estou até mesmo dando algumas palestras sobre questão de tosa, tem duas palavrinhas que eu sempre gosto de carregar comigo, e eu sempre passo para pessoas que querem aprender, ou então que estão nessa caminhada, que é o conhecimento técnico. Então eu busquei esse conhecimento técnico, o conhecimento que é o estudo, né, sobre o que eu quero, para eu poder estar aqui hoje dialogando com vocês, explicando um pouquinho para vocês aqui e para o público que está ali acompanhando a gente. Então esse é o conhecimento. Eu chegar na frente do meu cliente, chegar na frente de um outro profissional que tem menos capacitação do que eu, até mais do que eu conseguir interagir com ele e mostrar realmente para ele que a questão do estudo, a questão do conhecimento, ela é muito importante, principalmente para o mercado pet, com questão de competição, assim como a questão do centro de estética, ou de um pet shop, ou como um empresário, é muito importante. Isso agrega muito, isso te dá muita credibilidade. Quando tu chega para conversar com o cliente, ele sente que realmente tu domina aquilo que tu faz. Então, eu sempre levo comigo esse conhecimento e a técnica, que é de eu praticar, de eu fazer uma tosa legal. E assim eu comecei a focar na parte de competição. E eu sempre digo que a competição, para mim, ela foi um ponto-chave. Por que um ponto-chave? Quer perguntar? Por que um ponto-chave? Porque quando eu comecei a competir, o meu trabalho melhorou muito. Até mesmo quando eu não ganhava, o que acontece? Eu aprendia. Legal. Eu aprendia por quê? Porque são juízes de fora, são gente que tem anos-luz de experiência da gente. Outro olhar, né, te avaliando. Exatamente. É diferente de um tutor. O tutor quer o cachorrinho dele ali bonitinho, esteticamente ele fofo, cheiroso, limpo. Mas o juiz, ele vem com outro olhar, como tu falaste, entendeu? Então, aquele olhar dele, que às vezes, olha, Roberto, tu poderia ter melhorado aqui. Tu perdeu nisso, né? Tu perdeste nisso. Eu pegava aquilo para mim, absorvia, e da próxima vez que eu ia competir, eu já melhorava ainda mais. Não só na questão da competição lá dentro ali do ringue, mas como no atendimento do meu cliente. E aí, nisso, eu comecei a ganhar muitas competições, algumas medalhas, e o nível do meu serviço para o meu cliente decolou. Que legal. Roberto, você ministra cursos para tosadores? Olha, a gente está começando, agora a gente está gatinhando aí nessa parte de ministrar, mas a gente faz sim alguns cursos. A gente não tem uma escola totalmente formada, mas a gente dá alguns cursos específicos, workshops. Então a gente também atende nessa área. Ai, que bacana. Para vocês de casa que não conhecem esse universo, esse aqui é o Roberto que está chegando agora, ele é o Roberto, do Pet Salon. Ele é o tosador oficial dos meus amores, né? Eu tenho o Mib e a Mini, vocês já me viram falando deles, eu conheço o Roberto. Os amores da vida dela. São os amores da minha vida, são há 10 anos de relacionamento com o Roberto. E olhar essa tua trajetória de uma pessoa que trabalhava num pet, como tosador, e ver você hoje como dono de um pet é realmente maravilhoso. Obrigado, né? obrigado. Você,
o MIB, agora a Mini, né? O Alan, nosso amigo também. Todos fazem parte dessa história. Eu acho que se não fosse vocês também indo levá-la comigo, eu acho que hoje eu também não estaria aqui nem caminhando nessa trajetória. Ei, Roberto, e qual é o grande desafio de estar no mercado hoje com um pet? Olha, Mariane, o que acontece? A gente veio aí de um caos a nível mundial, que foi a questão da pandemia, né? Esse mercado pet, ele tem crescido muito. Tanto na pandemia, ele cresceu, ficou estabilizado. E depois que a pandemia passou, o que aconteceu? Hoje o mercado pet, ele se enquadra como um mercado essencial. Então, se porventura, que a gente espera que não venha, nada do tipo, hoje o mercado pet, ele está bem estabilizado. E ele tem uma tendência de crescimento muito grande. Então, a pergunta que tu fizeste para mim foi a questão de como é empreender nesse mercado. Isso. É um mercado muito competitivo, mas o que eu trilhei ainda agora para vocês, eu acho que esse é o caminho, né? Esse é o caminho. E como foi para você? O caminho do conhecimento. O conhecimento é tudo, né? Não só na parte de esteticamente falando, ali com corte, matose, humânio, mas a questão desse conteúdo da gente ter de passar para o cliente em termos não só de serviço, mas em termos de estrutura, em termos de diversidade de produtos dentro de uma loja, entendeu? Então, acho que tu tendo conhecimento sobre toda essa área, estudando cada vez mais sobre as tendências que ela sempre tem, pode ter certeza que tu consegue caminhar bem nesse mercado a longo prazo. Entendeu? Certo. E você resolveu abrir o seu pet, empreender no momento que a pandemia chegou. Exatamente. Como é que foi isso para ti? Poxa, justo agora. É verdade. Acho que, como eu falei ainda agora, acho que quando tem que ser, né? E a gente vinha atrás de um ponto faz tempo, a gente já tinha o material todo guardado. Para ter uma ideia, hoje, tudo que tem na loja, a gente já vinha comprando há anos atrás e deixando guardado. E a gente vinha atrás de um ponto e não conseguia ali, aqui não. E quando apareceu o ponto, justamente foi na época da pandemia, na época do lockdown. E agora? Pega, não pega? Deixa passar. E a pandemia durou mais ou menos o quê? 2 anos? 2 anos. E agora? Bora pegar, né? É aquilo que eu falei ainda agora. Empreender é um risco, mas você tem que acreditar também. E a gente acreditou e, graças a Deus, primeiramente, né? E aos nossos clientes aqui, como a Mariane, MIB, e Mini e outros aí, a gente está aí. Obrigada, Roberto. Roberto, quem quiser que está assistindo a gente, conhecer o seu trabalho, conhecer o seu espaço, onde é que a gente pode te encontrar? Olha, hoje a gente está localizado ali no bairro do Marizal, Antônio Barreto, entre Alcindo Cancela e 14 de março, número 957, Pet Salão dos Mestres. Tem estacionamento. Tem Instagram. Qual é o Instagram de vocês? O Instagram da gente é @Pet Salão dos Mestres. Segue lá, você vê todo o conteúdo. Às vezes a gente faz live ao vivo lá dos cães que a gente tosa, do bate-papo com o cliente. Então, encontra a gente. Ou na loja ou no Instagram. Com certeza. Pessoal, vocês estão convidados a conhecer o trabalho do Roberto. Você tem mais 2 sócios, né? Isso, tem mais 2 sócios. Tem o Daniel e tem o Edilson também, que trabalham muito bem também. A nossa equipe é uma equipe qualificada, todo mundo tem certificado com relação ao que está exercendo ali dentro. O seu pet, ele não está na mão de um profissional inexperiente, isso é bom falar, entendeu, Mariane? São pessoas capacitadas, que passam por todo um treinamento aí para realmente chegar ali e atender um membro da família, porque o pet agora é isso. É o filho. É um filho, né? É um membro da família, então pode ter certeza que lá você vai ter segurança, qualidade. Legal, Roberto. Roberto, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, em participar do nosso programa, falar um pouquinho desse universo. Aqui a ideia é muito boa, não só com relação ao mercado pet que a gente está abordando agora, né, mas com certeza outros assuntos que eles já abordaram e vão abordar com outros entrevistados aí. Segue o pessoal, tá de parabéns. É uma honra para mim estar aqui, estou muito feliz. E quem quiser empreender mais, saber mais, chama pelo WhatsApp, que está lá no Instagram. Pode chamar. A equipe conversa maravilhosa com a gente pelo WhatsApp. Com certeza. Obrigado mais uma vez e sucesso para vocês. Obrigada, Roberta. Obrigada, gente. Fico aguardando vocês na próxima semana.
Olá, pessoal! O meu nome é Mariane Vilegas. Eu sou comunicóloga e empreendedora e estou à frente dos projetos da ADEPA. Vocês conhecem a ADEPA? Sabem o que nós fazemos? Nós somos uma sociedade civil empresarial, filantrópica e cultural e temos a pretensão de construir um novo capítulo na história do desenvolvimento do estado do Pará. Juntamente com empresários renomados, a ADEPA pretende mudar o cenário socioeconômico do nosso estado, unindo forças, se ajudando, gerando emprego e renda na região. Na prática, nós fazemos projetos de desenvolvimento nas mais diversas áreas e oferecemos amparo aos empresários que precisam de assessoria nos seus negócios, traçando planos para alcançar melhores condições no mercado. Aqui, os empreendedores recebem assessoria de fato. Nós buscamos oferecer consultoria, orientação técnica, captação de recursos, articulação política, promover seminários, debates, cursos, encontros e outras iniciativas para formular e sistematizar as propostas que atendam à necessidade do empresário. Seja um associado da ADEPA, venha conhecer os nossos projetos e fazer parte dessa iniciativa em prol de um futuro promissor para o Estado. Os empresários unidos podem fazer muito pelo Pará.